Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês a leitura de fragmentos da obra As Estrelas Descem à Terra, do filósofo judeu nascido na Alemanha, Theodor Adorno, nome maior e fundamental da assim chamada teoria crítica da sociedade, a também chamada Escola de Frankfurt. Sem mais então, passemos a palavra a Theodor Adorno em As Estrelas Descem à Terra, a coluna de astrologia do Los Angeles Times, um estudo sobre superstição secundária. Vamos lá então, pessoal. Palavras agora com o filósofo alemão Theodor Adorno. O conjunto de estudos ao qual pertence a análise do conteúdo da coluna de astrologia do Los Angeles Times tem como objetivo a investigação da natureza e das motivações de alguns fenômenos sociais de larga escala que envolvem uma série de elementos irracionais peculiarmente misturados àquilo que poderia ser chamado de pseudo-racionalidade. Desde já algum tempo, vem se tornando evidentes em todo o mundo diversos movimentos de massa nos quais as pessoas parecem agir contra seus próprios interesses racionais de autoconservação e busca da felicidade. Seria um engano, entretanto, dizer que tais fenômenos de massa são simplesmente irracionais, ou vê-los como completamente desconectados dos objetivos do ego individual e coletivo. De fato, a maior parte deles está baseada em um exagero ou distorção de tais objetivos do ego, não em sua inobservância. Eles funcionam como se a racionalidade de automanutenção do corpo político tivesse crescido de forma maligna e ameaçando, com isso, destruir o organismo. Essa malignidade, entretanto, pode ser demonstrada apenas depois da autópsia, pois, frequentemente, a consistência de encaminhamentos aparentemente racionais leva a eventos fatais, sendo o mais recente exemplo disso a política de expansão nacional astuta e temporariamente muito bem sucedida do monstro Adolf Hitler, a qual, por sua própria lógica, levou inexoravelmente à capitulação e à catástrofe mundial. De fato, mesmo quando nações inteiras assumem o papel de aproveitadoras da Realpolitik, tal racionalidade é, no máximo, apenas parcial e duvidosa. Enquanto o cálculo egoísta é expandido ao extremo, a visão da totalidade dos fatores e, particularmente, dos efeitos de tal política sobre o todo é estranhamente diminuída. A perspicácia excessivamente concentrada no interesse próprio resulta na deterioração da capacidade de enxergar além dele, o que resulta em prejuízo para o interesse próprio. A irracionalidade não é necessariamente uma força que opera em uma esfera externa à racionalidade. Ela pode resultar do transtorno de processos racionais de autoconservação. Este é o padrão de interação entre forças racionais e irracionais que opera nos movimentos de massa modernos, sobre os quais nossos estudos esperam lançar alguma luz. O perigo não é, conforme certas teorias gostariam que fosse, a de Brickner, por exemplo, exposta no seu Is Germany Incurable? Será que a Alemanha é incurável? Uma doença especificamente alemã. A paranoia coletiva de uma nação em particular, mas parece estar ligado a condições sociais e culturais mais universais. Uma das contribuições mais importantes nesse sentido, que pode ser avançada pela psiquiatria e por uma sociologia psicanaliticamente orientada, é revelar certos mecanismos que não podem ser apreendidos de modo adequado, nem exclusivamente em termos do que é sensato, nem em termos do que é ilusório. Tal investigação aponta distintamente para fundamentos ligados a certas disposições subjetivas,
os quais, entretanto, não podem ser explicados inteiramente em bases psicológicas. Às vezes, está nitidamente envolvida a estrutura psicótica de caráter, embora isso não ocorra sempre. Em vista da pressuposição da suscetibilidade psicológica, pode-se assumir que aqueles mecanismos não se manifestam apenas na esfera da política, a qual, ao menos superficialmente, está conectada com a realidade, mas podem ser igualmente estudados em outras áreas sociais, talvez até com maior sucesso, embora o fator de realidade esteja raramente ausente, mesmo das modas que de alguma forma se orgulham da própria irracionalidade. Uma abordagem desse tipo é menos prejudicada por racionalizações que, no campo da política, são difíceis de pôr de lado e, ademais, excluem da discussão certos tabus e cânones de comportamento. Mas, acima de tudo, ela torna possível analisar a estrutura interna de tais movimentos em uma escala reduzida, como que em um tubo de ensaio, em um momento em que sua manifestação ainda não tem uma forma tão diretamente ameaçadora a ponto de não permitir uma pesquisa objetiva e distanciada. Assim, pode-se evitar parcialmente o perigo de uma teoria ex post facto. É nesse espírito que empreendemos o estudo da astrologia, e não porque superestimamos sua importância como um fenômeno social per si, ainda que esse seu efeito seja nefasto, sob diversos aspectos. A natureza específica do nosso estudo não é uma psicanálise direta do oculto, do tipo iniciado pelo famoso ensaio de Freud, das Unheimliche, o estranho, e desenvolvido por numerosos esforços científicos, agora reunidos pelo Dr. Devereux em Psychoanalysis and the Occult, Psicanálise e Oculto. Não queremos examinar experiências ocultas ou crenças supersticiosas individuais de qualquer tipo como expressões do inconsciente. Na verdade, o oculto como tal possui apenas uma função marginal em sistemas como o da astrologia organizada. Sua esfera tem muito pouco em comum com aquela do espiritualista que vê e ouve fantasmas, ou com a telepatia. Em analogia com a diferenciação sociológica dos grupos primários e secundários, podemos definir nossa área de interesse como a da superstição secundária. Com isso, queremos dizer que a experiência primária do indivíduo com o oculto, qualquer que seja seu significado psicológico e as raízes de sua validade, raramente, ou talvez nunca, entra nos fenômenos sociais aos quais dedicamos nossa atenção. Ao contrário, o oculto aparece aqui institucionalizado, objetivado e amplamente socializado. Assim como nas comunidades secundárias, as pessoas não mais vivem juntas e tampouco conhecem a si mesmas diretamente, mas relacionam-se umas com as outras mediante processos sociais intermediários objetivados, por exemplo, a troca de mercadorias. Também as pessoas que respondem ao estímulo que investigamos aqui parecem de alguma forma alienadas da experiência na qual poderiam afirmar que suas decisões estão baseadas. A participação nessa experiência se dá, em grande parte, por meio da mediação de revistas e jornais, visto que o aconselhamento de astrólogos profissionais é muito caro e frequentemente tais informações são aceitas como fontes de orientação confiáveis, sem que a crença seja amparada por qualquer suporte pessoal. O tipo de pessoa relevante para nosso estudo toma a astrologia como algo certo, da mesma forma que a psiquiatria, os concertos sinfônicos ou os partidos políticos. A astrologia é aceita porque existe, sem muita reflexão, bastando unicamente que as exigências psicológicas do indivíduo correspondam de algum modo àquilo que é oferecido. A justificativa do sistema não interessa. Na coluna de jornal sobre a qual se debruçou majoritariamente a presente monografia, a mecânica do sistema astrológico nunca é divulgada. Aos leitores são apresentados apenas os pretensos resultados do raciocínio astrológico, do qual eles não participam ativamente.
Essa alienação da experiência, certa aura de abstração que envolve todo o reino do oculto comercializado, pode muito bem existir simultaneamente a um substrato de descrença e ceticismo, a suspeita de falsidade tão profundamente associada com a irracionalidade moderna da diversão e do entretenimento. É claro que isso tem razões históricas. Os movimentos de ocultismo modernos, incluindo a astrologia, são adaptações mais ou menos artificiais de antigas superstições. E o fato de que a suscetibilidade a tais crenças ressuscitadas sobreviva, ainda que elas permaneçam basicamente discordantes com o estado universal de esclarecimento, deve-se a certas condições sociais e psicológicas. A ausência de uma seriedade fundamental que, diga-se de passagem, de forma alguma torna tais fenômenos menos sérios no que diz respeito às suas implicações sociais, é um traço tão característico de nosso tempo quanto a difusão do ocultismo secundário per si. Pode-se objetar que a leitura organizada do destino tem, desde tempos imemoriais, o caráter de uma superstição secundária. Ela está, há milhares de anos, separada de qualquer coisa que pudesse ser chamada de experiência primária por uma divisão de trabalho segundo a qual só os sacerdotes podem ter acesso aos mistérios esotéricos e, portanto, sempre carregou o elemento de falsificação expresso no velho dito latino de que um adivinho ri quando vê outro adivinho. Como sempre, é o caso em se tratando de argumentos que pretendem desacreditar qualquer interesse na modernidade específica dos fenômenos, insistindo em que não há nada de novo sob o sol. Esta objeção é ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ela é verdadeira uma vez que a institucionalização da superstição não é de forma alguma nova. Ela é falsa no sentido de que essa institucionalização alcançou, por meio da produção em massa, quantidade que provavelmente resulta em uma nova qualidade de atitude e comportamento. E dado que a lacuna entre os sistemas de superstição e a mentalidade geral foi tremendamente alargada. Podemos fazer referência aqui apenas ao distanciamento já mencionado entre grandes grupos de pessoas que creem na superstição e o funcionamento dela, bem como ao seu interesse nos resultados totais, em vez de nos pretensos poderes sobrenaturais. Não se pode mais ver os bruxos trabalhando, e tampouco é permitido ouvi-los dizendo abracadabra. O que é transmitido às pessoas é uma espécie de informação confidencial. Além disso, deve-se frisar que, em períodos anteriores, a superstição era uma tentativa, ainda que inadequada, de lidar com problemas para os quais não se dispunham de meios melhores ou mais racionais, pelo menos no que concerne às massas. A separação clara entre a alquimia e a química, entre a astrologia e a astronomia, é uma realização comparativamente recente. Hoje, entretanto, é patente a incompatibilidade entre o progresso nas ciências naturais, tais como a astrofísica, e a crença na astrologia. Aqueles que combinam o conhecimento de ambas são forçados a uma regressão intelectual que, anteriormente, dificilmente entrava em jogo. Em um mundo no qual, através da literatura científica popular, e em particular da ficção científica, qualquer garoto em idade escolar sabe da existência de bilhões de galáxias, da insignificância cósmica da Terra e das leis mecânicas governando os movimentos dos sistemas estelares, a visão geocêntrica e antropocêntrica implicada pela astrologia é completamente anacrônica. Assim, podemos assumir que apenas exigências instintuais muito fortes podem fazer que as pessoas ainda aceitem ou venham a aceitar a astrologia. Sob as atuais circunstâncias, o sistema astrológico pode funcionar apenas como superstição secundária, majoritariamente excluída do controle crítico do indivíduo e oferecida de maneira autoritária. É necessário frisar que esse caráter de superstição secundária, uma vez que ele fornece a chave para um dos elementos mais estranhos do material que estamos investigando, trata-se exatamente da pseudo-racionalidade, o mesmo traço que desempenha um papel tão evidente nos movimentos sociais totalitários, a adaptação calculista e, no entanto, espúria às necessidades realistas. Novamente, pode-se dizer que, talvez,
tais características tenham marcado a adivinhação do futuro desde tempos imemoriais. Sempre se quis apreender por meio de sinais ocultos o que se deveria esperar ou fazer. De fato, a superstição é, em grande parte, o resíduo de práticas mágicas animistas pelas quais a humanidade de outrora tentava influenciar ou controlar o curso das coisas. Mas a sobriedade, ou melhor, o superrealismo, overrealism, de nosso material, em contraste com qualquer elemento que pudesse ser remotamente reminiscente do sobrenatural, parece ser uma das suas características mais paradoxais e provocantes. O próprio superrealismo pode ser, em certo sentido, irracional, como ocorre com o hiperdesenvolvimento autodestrutivo do interesse próprio que indicamos anteriormente. Além disso, será provado, no curso de nossos estudos, que a irracionalidade astrológica encontra-se reduzida, em grande parte, a uma característica puramente formal, a autoridade abstrata. Nosso interesse na superstição secundária naturalmente impõe que nos concentremos menos nas explicações psicológicas das tendências individuais ao oculto do que na configuração total da personalidade daqueles que são suscetíveis a esses estímulos tão difundidos. De modo a abordar esse problema, será necessário empregar categorias psiquiátricas e sociopsicológicas. Em vista do entrelaçamento de elementos racionais e irracionais, estamos principalmente interessados nas mensagens, diretas ou indiretas, transmitidas pelo material aos seus consumidores. Tais mensagens combinam a irracionalidade, à medida que objetivam uma aceitação cega e pressupõem raiva inconsciente nos consumidores, e racionalidade, à medida que lidam com problemas cotidianos mais ou menos práticos para os quais elas pretendem oferecer a resposta mais útil. Muito frequentemente, é como se a astrologia fosse apenas uma capa autoritária, enquanto a matéria em si lembra fortemente uma coluna de saúde mental escrita para oferecer uma autoconscientização limitada ou um apoio paternal. A coluna tenta satisfazer os desejos de pessoas que estão inteiramente convencidas de que há outras pessoas, ou agentes desconhecidos, que são capazes de um conhecimento sobre elas e sobre o que deveriam fazer que nunca poderiam alcançar sozinhas. É esse aspecto mundano da astrologia que particularmente sugere uma interpretação social e psicológica. De fato, muitas mensagens são de uma natureza diretamente social ou psicológica, ainda que raramente expressem de forma adequada a realidade social ou psicológica. Ao contrário, empreendem uma manipulação das ideias dos leitores e leitoras a respeito de tais assuntos em uma direção bem definida, de modo que não devem ser tomadas conforme aparecem, mas sim ser submetidas a uma análise mais profunda. Pessoal, essa foi a leitura de trechos do livro As Estrelas Descem à Terra, a coluna de astrologia do Los Angeles Times, um estudo sobre a superstição secundária do filósofo alemão, o filósofo judeu nascido na Alemanha, Theodor Adorno, um dos grandes expoentes da teoria crítica da sociedade, da assim chamada Escola de Frankfurt. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária e filosófica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. E mais, você está vendo aqui embaixo desse vídeo uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes e das minhas leituras literárias, eu peço que você considere a possibilidade de se tornar membro humanista aqui do meu canal. Existem aí 4 faixas de membros humanistas e segundo a sua possibilidade, segundo sua condição, você pode contribuir financeiramente para eu continuar construindo esse canal como uma universidade aberta. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literária e tchau, tchau!